nossos aplicativos. Você pode acompanhar essa parte do programa pelas redes sociais, no @Rádio Cidade JF. E claro, como é uma parceria com o Hospital Evandro Ribeiro, no Instagram e no YouTube do Hospital Evandro Ribeiro. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, também para o nosso WhatsApp, 329-9918-1483, que já está liberado. Hoje a gente vai falar sobre alergias. A gente está recebendo a doutora Cristiane Valente, que é alergista. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Aninha, obrigada, um prazer estar aqui de novo com você. A gente que agradece, e lembrando que você pode mandar sua dúvida agora, ao vivo, a cores. Doutora, o que exatamente é uma alergia e por que ela ocorre no nosso corpo? A alergia ela é uma resposta exagerada do sistema imunológico. É quando o corpo reconhece determinada coisa, né, o alérgeno que a gente chama, e ele reconhece aquilo como estranho e reage de forma exagerada. É uma reação do sistema imunológico, entendeu? E essa reação, ela varia de acordo com a alergia, de acordo com o sistema da pessoa? Como que funciona? Com certeza, ela pode acontecer em diversos órgãos, né? Às vezes a pele, às vezes a parte respiratória, depende ao que o corpo reage também. Por exemplo, uma alergia alimentar, geralmente, ela pode acometer todos os órgãos. Uma alergia respiratória, geralmente, acomete mais, né, via aérea superior, rinite, asma. Então, assim, dependendo do que é o causador, o sistema reage de um jeito. E toda reação, ela é considerada uma alergia? Não. Tem reações, como a gente fala muito da intolerância, por exemplo, alimentar, né? Que é a pessoa come, não se sente bem, tem um mal-estar com aquele alimento, mas não é uma resposta alérgica, porque não tem envolvimento do sistema imunológico. Quando a gente só chama de alergia quando tem esse envolvimento do sistema imunológico. Mas aí a pessoa, o próprio paciente consegue identificar isso, que aquilo ali não é uma alergia, ou precisa de uma investigação com um médico? Geralmente precisa de um médico. É comum os pacientes confundirem, acharem que é uma alergia e às vezes não é, e vice-versa, achar que está tudo bem. E como, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não me sinto bem quando eu como camarão, mas eu tomo um antialérgico e como assim mesmo, que é uma coisa arriscada. Então é sempre bom ouvir a opinião de um médico antes de ter certeza. Muito bom. Quais são os tipos de alergia, doutora, mais comuns entre os brasileiros? O mais comum é a alergia respiratória, né? Então, rinite, asma. Tem também de pele dermatite atópica, urticária, que a gente tem aguda e crônica. Essas são as mais comuns. E as alergias alimentares que vêm aumentando muito aí nos últimos anos. Por que tem aumentado tanto, doutora? Assim, é multifatorial, né? A gente tem uma mudança da qualidade de vida muito importante, então a gente tem menos contato com a natureza. Os alimentos ultraprocessados, eles interferem muito no reconhecimento do sistema imunológico pelo corpo, altera a barreira intestinal, prática de atividade física, contato com poluição, né? Até o ano passado foi esse o tema, assim, do ano da alergia, a questão da poluição, como isso interfere no reconhecimento do sistema imunológico. Então, são múltiplos fatores, mas esses, assim, são os principais. Falando ainda nesse assunto, né, de alergia alimentar, e a gente já falou também em outros programas com você, sobre os alimentos e introdução nos bebês, né, que é um ponto muito levantado hoje em dia, essa introdução alimentar. Como introduzir, doutora, nos bebês os alimentos que dão mais alergia? Porque tem alguns que têm essa possibilidade, né, de serem mais alérgicos, né? Sim. Como funciona? A gente fala, todo alimento pode causar alergia, mas alguns são mais comuns no nosso dia a dia, né? O que hoje a gente reforça muito é que todos esses alimentos sejam introduzidos de forma mais precoce na criança. Quanto mais precoce, mais esse sistema imunológico consegue se adaptar e se acostumar. Lembrando que eu sempre reforço que introduziu, tem que manter na dieta. Então, não adianta uma pessoa dar o camarão para o bebezinho com 6 meses, eu dei, ele não reagiu, aí vai comer de novo com 5 anos de idade. Isso gera muitas dúvidas com relação a teste antes. Eu fiz até um curso no Hotmart com uma colega alergista do Rio para a gente explicar passo a passo cada alimento, forma de cozimento, como deve dar, como não deve, porque é uma dúvida frequente e as famílias têm ficado com muito medo disso hoje em dia, né? Na introdução, que era um momento de alegria, hoje em dia tem sido um momento de tensão. E aí, para essas mães ou responsáveis, né, que estão fazendo esse processo, qual que é a sua dica nesse momento, antes de começar a introdução, doutora? A dica é observar bem a forma de oferecer o alimento. Então, por exemplo, o ovo. Dar o ovo bem cozido por 10 minutos. Então, a forma de processar os alimentos é importante, tá? Boa. Introduzir de forma precoce, manter na dieta da criança cerca de 2 a 3 vezes por semana, até ela completar um aninho, fazer ali um cronograma, tá?
E isso isso é o mais importante. Introduziu, mantém. E introduzir aquilo que faz parte do cardápio da família. Não adianta introduzir uma coisa que a criança não vai comer. Então, né, e lembrar de não só da família, mas do meio. Porque às vezes a pessoa fala, eu não como amendoim, mas a criança vive... Em Minas tem festa junina com paçoca. Então, assim, não lembrar só da família, mas pensar no meio que a criança vive também. Muito bom. Falando sobre a alergia, né, de forma geral, existem fatores genéticos que tornam uma pessoa mais alérgica do que outra? Isso existe, doutora? Com certeza a parte genética influencia. Então, quem vem de família alérgica, pais e mães alérgicos, tem uma chance maior. Irmãos, por exemplo, que têm alergia alimentar, o irmão que vem depois tem 50% de chance de desenvolver alergia alimentar. Então, tem esse fator genético. E o fator ambiental também interfere. Então, o genético a gente não pode mudar, né? O que a gente pode mudar é esse ambiental, que é, no caso, isso, introduzir de forma precoce quando é alimentar, ter um controle no ambiente adequado, sem muita poeira quando é respiratório. Então, isso que a gente pode mudar. Muito bom. É possível, doutora, desenvolver alergias quando a pessoa já é adulta, já passou dos 30 anos? Com certeza. Tem algumas alergias até que são mais prevalentes na vida adulta. Por exemplo, medicamentosa. É muito raro, existe, mas é raro alergia medicamentosa na criança. E é comum até naquele paciente que utiliza muito medicamento. Então, por exemplo, uma das mais comuns é dipirona e anti-inflamatório. Esses geralmente ocorrem ao longo da vida. Alimentar também pode acontecer, mas aí alguns tipos de alimento, entendeu? É raro ser leite e ovo, mas é comum amendoim, camarão, por exemplo, pode acontecer. Entendeu? E aí eu imagino também que essas, assim, por exemplo, respiratórias, isso acontece também de desenvolver quando a pessoa já é adulta? Também pode. É muito comum o respiratório, a pessoa já ter algum sintoma na infância. Mas, às vezes, por exemplo, a pessoa morava numa cidade de praia e se mudou para o Juiz de Fora. Eu recebo isso muito no consultório. Eu morava no Rio, eu ficava ótimo. Eu moro aqui. Então, assim, às vezes, por conta de mudança climática, por conta do local, uma umidade maior, ele pode sentir mais também. Muito bom. E a alimentação, né? Você estava falando dessas questões alimentares. Estresse, questão de alimentação, isso pode tornar uma pessoa mais alérgica também, doutora? Pode. Assim, não é tornar mais alérgica, pode desencadear algumas reações que são mais comuns, né, no caso de estresse. Então, por exemplo, urticária, que é o mais comum de acontecer isso. Então, existe urticária emocional, que é desencadeada por estresse, e às vezes, num quadro de urticária emocional, alguns alimentos podem piorar, por exemplo, o álcool, né? Então, o sistema imunológico, ele entende o estresse como uma inflamação em excesso. Então, ele reage de forma exagerada também quando a gente tem uma situação de estresse muito importante. Muito bom. A gente está no inverno, tá frio, você mesmo falou dessas questões, né, ambientais, climáticas, e costuma ser uma época bem complicada para pessoas alérgicas, quem tem rinite, sinusite. Por que isso acontece geralmente no frio, doutora? O frio são vários fatores que interferem. Primeiro que o tempo fica mais seco e o próprio frio também resseca a mucosa da via aérea e isso dificulta a defesa do corpo, né? A gente também fica mais em local fechado, aglomerado. As pessoas têm mais tendência a estarem com quadros virais, o que pode ser um gatilho para um quadro respiratório também, né? E a questão do ressecamento da via aérea é o que mais interfere aí no frio e acaba desencadeando mais crise. Tem também a rinite vasomotora, que a gente chama, né? Então, assim, pode ser uma associação. Às vezes o paciente tem rinite alérgica, por uma mudança de temperatura, ele tem uma crise por conta dessa mudança, porque o vaso sanguíneo contrai e dilata. E essa mudança brusca, isso pode desencadear uma crise também. Para essas pessoas, qual que é a orientação? O que essa pessoa pode fazer agora, aqui em Juiz de Fora, para dar uma diminuída nessas situações alérgicas? Tentar arejar a casa durante o dia, deixar as janelas abertas durante o dia é importante. Minimizar o máximo possível de poeira dentro de casa. Então, tapete, cortina, essas coisas ajudam. Lavar a via aérea com soro fisiológico é interessante, seja aqueles sprays que carrega. Quanto mais umidificado, melhor para ficar. Sabe? Evitar lugar muito aglomerado também. Tem gente, doutora, que quando está muito seco o clima, coloca um balde, uma bacia de água no quarto, embaixo da cama. Isso pode funcionar também ou é mito? Então, na verdade, nem é mito, mas é meio complexo, porque aqui em Juiz de Fora, por exemplo, já é um lugar mais úmido, né? Diferente de, vamos supor, Brasília, que é um local muito seco. Nesses locais que a gente já tem uma certa umidade boa,
do ar, o paciente alérgico, o ácaro, ele geralmente é alérgico ao ácaro. E o ácaro se reproduz mais em local úmido. Então, se a gente umidifica muito o ambiente, a gente pode piorar quem é alérgico ao ácaro, entendeu? Se for só por uma rinite, o paciente sabidamente não alérgico, que tem uma rinite só vasomotora, que está muito seco, com algum sangramento, até pode ajudar a bacia em volta. Mas se for um paciente alérgico, eu não recomendo fazer isso sem orientação do médico, não. Entendeu? Perfeito, muito bom. E aí a gente entra também na automedicação. Porque comprar antialérgico é muito fácil. Mas pode ser perigoso, doutora? Olha, o antialérgico em si, não, tá? E o que eu reforço é, sempre dá preferência para os de segunda geração, que a gente chama. O que seria isso? Os mais atuais, né? Evitar aqueles muito antigos que geram sonolência e tudo. Então, o loratadina, Ebastel... Eu posso falar a marca? O fexofenadina, esses que são de segunda geração, a gente tem uma segurança e pode tomar. Agora, isso é importantíssimo chamar a atenção que as pessoas acham que corticoide é antialérgico, muitas vezes. Então, a prednisolona, isso não é para ser usado por conta própria. Tem muitos efeitos colaterais, é muito perigoso, sim. Pode gerar osteoporose, pressão alta, vários efeitos colaterais a longo prazo. Então, só entender bem o que é antialérgico. O antialérgico em si não tem problema nenhum a pessoa tomar por conta própria, nem por tempo prolongado. Então, eu ia perguntar outra coisa também, né, nesse sentido, que se o uso constante de antialérgico pode causar algum tipo de problema. Então, não. Os antialérgicos de segunda geração, não, eles são seguros. Inclusive, em quadros de urticária crônica, né, que são aquelas que usam por mais de 6 semanas, que duram mais de 6 semanas, tem pacientes que duram anos, 15, 20 anos, a gente faz o uso de antialérgico de forma prolongada e, às vezes, até em dose aumentada. Então, tem essa segurança se for o antialérgico de segunda geração. Perfeito. Como que é feito, doutora, de forma rápida, assim, o diagnóstico de uma alergia? É preciso fazer teste, algum exame? Então, a gente tem diversos tipos de teste, depende do tipo da alergia, né? As alergias respiratórias, rinite, asma, a gente geralmente usa o prick teste, que é aquele teste das gotinhas na pele, ou a IgE específica que a gente pode coletar pelo sangue, tá? São as duas opções. E também tem um teste de contato, que é um teste que a gente cola na pele, que o paciente fica 2 dias com aquele adesivo, que é quando a gente vai avaliar a alergia, geralmente a algum produto, ou esmalte, ou cosmético, que também... Esses são os testes mais comuns que a gente utiliza na alergia. E existe cura para alergia, doutora? Ou o tratamento é feito ao longo da vida e evitando também esses processos, esses produtos alérgicos? Depende da alergia. Essa pergunta é muito longa. Porque, por exemplo, a alergia alimentar a leite, ovo na criança, na maioria das vezes cura de forma espontânea. Uma urticária, mesmo que crônica, também geralmente cura de forma espontânea. Mas outras, alergia respiratória, rinite e asma, a gente chama mais de remissão do que de cura. Até a gente faz muito tratamento com a imunoterapia, né, que é a vacina, que é o único tratamento que modifica a história natural da doença. E aí eu falo isso. Não, você vai melhorar, vai diminuir crise, diminuir necessidade de remédio a médio e longo prazo. Então, você faz o tratamento de 3 a 5 anos e melhora ainda de 7 a 10 anos depois. Então, é uma remissão a longo prazo, mas não é uma promessa de cura, porque a genética está ali. Né? Exatamente, a genética. Quando que é preciso, doutora, ter uma caneta de adrenalina? A gente recebeu umas perguntas sobre isso. O que seria essa caneta de adrenalina e quando que é preciso ter? A caneta autoinjetora de adrenalina, ela é um dispositivo que já é usado no mundo inteiro há muitos anos para as reações graves, né? O que a gente chama de anafilaxia. O que é anafilaxia? Às vezes as pessoas acham que é só edema de glote. Na verdade, não. Toda reação grave que engloba 2 órgãos, ou seja, estou tossindo e estou vomitando, estou com urticária e vômito junto, isso já é uma reação grave e eu preciso da caneta de adrenalina, que é o único medicamento que salva a vida. Todo mundo já leu, né, reportagem, tipo, morreu porque ingeriu camarão e não dá tempo, às vezes, de chegar no hospital. Por isso, o paciente precisa andar com esse dispositivo, que ele é auto-aplicável, ele destrava e coloca na coxa em 5 segundos, porque o antialérgico, o corticoide, o aerolim, ele não salva a vida, só a adrenalina. Geralmente, as pessoas que usam essa caneta são alérgicas a alimento, que aí tem esse contato? Os mais comuns da pessoa precisar andar é o alimento, porque pode ter uma exposição acidental, né? E a inseto. Tem gente que tem alergia grave a abelha, vespa, formiga. Alergia a medicamento também pode acontecer, mas aí é menos comum, porque a pessoa já sabe que está ali tomando medicamento, né? Então, o risco de acontecer uma alergia grave sem a pessoa saber. A gente fez também, às vezes a pessoa
não sabe como comprar, como usar, quando que usa só o antialérgico, quando que já tem que aplicar. E a gente também fez esse curso orientando muito passo a passo para o leigo mesmo, para poder ter essa segurança e treinar a família, né? Porque às vezes você compra porque tem que usar na criança, mas aí a criança fica com a cuidadora em casa, com a babá, então para todo mundo poder assistir de casa e ter segurança de como usar. Perfeito. Atualmente a gente não compra ela no Brasil nas farmácias, ela é importada, mas ela, em breve, se Deus quiser, vai estar sendo liberada pelo SUS. Muito bom. Quais sinais, doutora, o corpo mostra, indica que a pessoa deve procurar um alergista? Olha, todos esses sinais, assim, de coceira na pele, mancha vermelha no corpo, ou quadros respiratórios mais recorrentes, né? Espirro, coriza, coceira, nariz entupido, ou tosse, cansaço, chiado no peito, tudo isso é importante procurar o alergista. Muito bom. Vou fazer uma pergunta que chegou no Instagram do Hospital Evandro Ribeiro, doutora. A pessoa mandou assim: coceira e pele pinicando após o banho. Já tentei de tudo. Água, sabonete, nada melhora. O que pode ser? Então, pode ser uma alergia, às vezes uma sensibilidade ao cloro, que às vezes acontece se a água for muito clorada. Existe até urticária física à água, mas tem que entender se é só uma sensação de pinicar, geralmente não é uma urticária. Aí, geralmente, a hidratação, o banho menos quente, é o que costuma melhorar mais. Mas aí tem que avaliar a pele para ver se tem alguma lesão que justifique, às vezes, um tratamento com remédio. Essa pessoa precisa procurar um alergista. Com certeza, tem que avaliar a pele. Muito bom. Chegou uma pergunta também no WhatsApp da Rádio Cidade. Eu lá em casa, doutora, sou a única que tenho rinite e intolerância à lactose. Isso é comum? Já que a gente estava falando de questões genéticas. Sim, pode ser novo, né? A genética, ela tanto é hereditária como não hereditária. Então, você pode ter uma alteração genética nova, vamos botar, né? Começar agora essa história na família. E lembrando que intolerância à lactose não é alérgico, não é imunológico. É aquele mal-estar, igual a gente falou. Você não tolera o alimento, mas não é por um processo imunológico. É por um processo de... Você não consegue degradar o açúcar do alimento. A alergia, a gente tem a proteína do alimento. Então, são reações bem diferentes. Muito bom. Outra pergunta, doutora. A partir de que idade a criança pode fazer o teste alérgico e depois começar os tratamentos? Para alergias respiratórias, a gente geralmente indica acima de 2 anos, porque são poucos os medicamentos disponíveis e até a vacina a gente não faz para menor de 2 anos. Agora, como ela não falou que tipo de alergia, para alergia alimentar, a partir do momento que tiver suspeita, já pode fazer o teste e tem que já imediatamente procurar o alergista, porque se às vezes faz um diagnóstico errado, acaba tirando aquele alimento da criança de forma errada ou desnecessária, o que pode aumentar lá na frente o risco dela desenvolver alergia. Muito bom. Doutora, para pessoas que têm na família pessoas muito alérgicas, né, é preciso fazer algum tipo de controle, de prevenção a algumas alergias? O controle do ambiente é sempre importante, né? Ele é o que mais a gente tem que fazer. E sendo história na família de alergia alimentar, essa introdução precoce, porque geralmente o paciente faz o contrário. Como tem na história na família, o paciente tem medo, aí ele não introduz. É o que mais comumente a gente vê. Então, é o contrário. Se tem o risco, introduz antes para diminuir o risco daquele paciente também desenvolver, entendeu? Perfeito. E sempre que tiver dúvida, procurar um especialista. Com certeza. Maravilhoso. Encerramos assim o Saúde Cidade desta quinta-feira. A gente volta na semana que vem, 8h30 da manhã, na quinta-feira, com mais um Saúde Cidade. Doutora Cristiane, muito obrigada por mais uma presença aqui. Obrigada, Aninha. A gente volta na próxima semana, então, com mais um Saúde Cidade. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.